Glória a Deus. E como eu estava falando, né, o Espírito Santo às vezes me surpreende dessa forma, para que eu possa ser guiada por ele. E enquanto nós estávamos lá no Reliden, e o Reliden estava terminando, e o nosso pastor, né, o nosso pai, falou: a Brenda vai ministrar lá no domingo, hoje, né, no caso. Eu falei: amém, eis-me aqui. Estou aqui da maneira mais improvável também, com a blusa do meu noivo, Abraão. A minha botinha aqui, que eu amo, que caminhou pelo Pará inteiro praticamente. Então, eu estou aqui sendo a Brenda, a missionária Brenda. E eu orando, falei para o Senhor: Deus, eu não quero aqui apresentar uma capa para ninguém. Eu quero realmente falar quem eu sou, as experiências que eu vivi. Não quero imitar pregador nenhum, imitar missionário nenhum, falar frases de fulano, de ciclano, não. Eu quero falar as experiências que o Senhor me levou a viver naquele lugar, em nome de Jesus. E a experiência de hoje, né, meio inusitada, me lembrou de uma experiência que nós tivemos lá no Marajó. Antes de abrir a palavra, né, nós estávamos, para quem não sabe, eu vou contar um pouco mais tarde, eu fui levada para o Marajó para fazer o meu período de curso lá. Foi improvável também, como eu disse, o Senhor trabalha comigo dessas formas. E eu fui para o Marajó, passei um tempo lá. E nós fomos fazer uma visita para uma base missionária chamada Santa Luzia, uma base extremamente católica. E nós fomos, tinha a opção de rabeta, mas a nossa líder coordenadora falou: ah, perdão, rabeta é uma canoa com motor, ela vai mais rápido. E nós fomos tem a opção de ir de rabeta, só que a nossa coordenadora falou assim: não, vocês vão andando, vão pela trilha, é mais de uma hora e meia, da nossa base até essa trilha. A gente passa por toda a mata, né? A mata amazônica, a floresta amazônica e tudo mais. E nós fomos na trilha, feliz e cantando, com um teçado, né, que é o facão, e cortando mato e adorando ao Senhor. E chegando lá, nós nos surpreendemos com as missionárias de lá, contando as experiências. E aí nós voltamos de rabeta, que é a canoa motorizada. E nós estávamos passando assim pela Bahia, pelo rio, e a coordenadora falou assim: vamos ali visitar a casa de uns irmãos, uns crentes. Para quem não sabe, as comunidades ribeirinhas, elas são bem distantes, né, uma das outras. E as comunidades, elas são formadas pelas famílias, né? E nós fomos em uma dessas comunidades, que chama a Comunidade dos Guerra. Nós paramos ali e entoamos louvores ao Senhor, adoramos ao Senhor com aqueles crentes que estavam reunidos ali. E aí nós estávamos quase indo embora, e aí eles falaram assim: não, vocês vão ficar para o culto. E aí a gente com o pé sujo, com o teçado na mão, suado da trilha, mas o Senhor falou assim: não, eu quero ter um encontro com vocês aqui. E aí nós entramos naquela igreja, a igreja estava completamente no reboco, ela tinha acabado de ser reformada. E todo mundo descalço praticamente, com teçado, sentamos ali e nos colocamos ali na presença do Senhor. E de verdade, queridos, eu nunca tinha sentido a presença de Deus naquele lugar como eu senti aquele dia. A presença do Senhor, Ele inundou aquele culto de uma forma tão sobrenatural. Me pergunta quantas pessoas tinham ali. Contando com a gente, tinham 6 pessoas. 6 pessoas reunidas ali naquele lugar. E a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. E o Senhor falou muito comigo que o Evangelho, ele é além das 4 paredes. O Evangelho, ele pode chegar, queridos, onde você menos pode imaginar. Eu estava ali na floresta amazônica, no meio de uma comunidade ribeirinha, e o Senhor teve um encontro comigo ali naquele lugar, no lugar menos improvável possível, na situação menos improvável possível. Porque o Senhor, Ele tem algo especial para as nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês a palavra que se encontra, é uma passagem muito conhecida, na verdade. Eu gostaria de ler mais de uma passagem. Primeiro, eu gostaria de ler em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Bem. Glória a Deus. Aleluia, Tu és santo, Deus. Glória a Deus. Que diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Agora eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, no versículo 18. Glória a Deus. Aleluias, tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias! Glória a Deus. E a última passagem que se encontra lá em Apocalipse 5, do 9 ao 12. Aleluias. Glória a Deus. Que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu amo a Bíblia, porque ela já fala por si só, né? Ela já diz aquilo que eu gostaria de transmitir aos irmãos essa noite. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela reflete missões. O Senhor, Ele ama missões. Missões está no coração de Deus. Aqui eu li com vocês lá em Gênesis, Deus dando uma missão para Abraão, para sair da tua terra, da tua parentela, e através dele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E de fato foi, porque Jesus veio da raiz de Abraão. E lá em Mateus, no capítulo 28, vai dizer quando Jesus, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos, quando Jesus ele já havia se entregado naquela cruz no Calvário, ele já tinha pago o preço, ele dá uma ordem aos seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Apocalipse se conclui, é como se concluísse no céu, quando todos os povos, todas as línguas e todas as nações se encontrarão com aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Queridos, eu não posso contemplar, na verdade eu consigo imaginar, mas eu fico imaginando o sentimento de Deus quando todos os povos chegarem no céu. Você pode imaginar isso? No Brasil, nós temos 8 segmentos menos alcançados, que são os quilombolas, os sertanejos, os indígenas, os surdos, os ricos, os mais ricos, os pobres, os mais pobres, as comunidades ribeirinhas. Você pode imaginar e contemplar todo esse povo entrando no céu e contemplando a face do nosso Deus? Você pode imaginar isso? Consegue contemplar isso? E é isso que me motiva todos os dias. Eu falo para o Senhor. E todas as vezes, como eu disse lá no Reliden, quando eu me reuni com as meninas, eu não consigo mais orar normal. Eu não consigo mais ser uma pessoa normal quando se trata de missões. Quando eu dobro meus joelhos, eu falo: Senhor, alcança esses povos.
Alcança esse povo, Jesus. Me dá, Senhor, a comunidade Ribeirinhas. Me dá esse povo, Senhor, para me cuidar. E levar, Senhor, essas almas, Senhor, até a Tua presença. Usa as minhas mãos, Senhor, usa a minha vida. E todas as vezes eu falo para o Senhor, Jesus, as minhas mãos estão vazias. Quando eu saí da escola de missões, eu compartilhei com Abraão. E um amigo missionário me mandou mensagem, me abençoando, falando que bênção, você vai voltar para sua cidade. E eu sei qual é o sentimento que você está sentindo. Aí eu fiquei pensando, qual será o sentimento que ele acha que eu estou sentindo? E ele disse, a gente sai com o sentimento de que precisa se fazer mais. Ainda precisa fazer mais. E na obra missionária é assim, queridos. Os campos estão brancos, já está aí. Os peixes, eles estão vindo para a nossa rede, basta nós irmos e abrirmos a nossa boca. Nós precisamos ir. E quando eu saí, peguei aquele avião, eu chorava e vindo no ônibus e falava, Senhor, as minhas mãos estão vazias, eu preciso fazer mais, Senhor, me entregue, Senhor, entregue nas minhas mãos um povo, Senhor, para que eu possa cuidar. E o Senhor me disse, eu vou te entregar um povo, que é as tribos urbanas. As tribos urbanas vai ser onde você vai impor as suas mãos e vai profetizar por esse povo, por onde você passar, nos hospitais. E eu confesso que eu estou com o meu coração queimando, estava compartilhando com a minha mãe, dizendo para ela que eu gostaria de sair para fora de verdade, entrar nos hospitais, entrar nos orfanatos, entrar nas escolas, porque esse é o desejo do coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Quem ama Deus ama missões, queridos. Não tem como nós não amarmos a Deus e não amarmos missões. Tem uma frase que diz que o único discípulo, o único apóstolo dos 12 discípulos que não se tornou um missionário, veio a ser um traidor. O que nós estamos fazendo? Que nós não estamos entregando a nossa vida a missões. Nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres. Eu só orava, só conseguia falar para o Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe porque eu tenho pouca idade ainda, mas eu gostaria de ter me dedicado mais ao Senhor, eu gostaria de ter entregado a minha vida mais ao Senhor, entregado mais a minha vida às missões. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que eu passei. Eu entrei no ônibus, eu estava preocupada tão comigo mesma, preocupada com os meus afazeres, preocupada com o que eu iria fazer no meu trabalho, na minha faculdade. E acabei deixando passar tantas oportunidades que eu poderia falar de Jesus, da minha região. E eu não consigo mais, como eu falei, dobrar os meus joelhos e não pedir perdão, e pedir perdão ao Senhor. Porque as minhas mãos, elas estão vazias. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria essa. As minhas mãos estão vazias. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E para contar um pouco do meu testemunho na escola de missões, algumas pessoas aqui já me acompanham, né, desde quando eu era criança, quando eu cheguei aqui na igreja. Fui muito acolhida pela Igreja Fonte de Alívio. Eu não tive a oportunidade de crescer com a minha família biológica, mas o Senhor me deu família e pais espirituais que me amam e que me abraçam. Desde quando eu tinha 9 anos, eu entrei aqui e o Senhor, Ele sempre cuidou de mim através dos meus pais espirituais. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu recebi a chamada de Deus a missões. Eu amava falar de Jesus para os meus colegas da escola. E eu sempre sentia um fogo queimar. Quando eu falava de Jesus, eu ia para casa vibrando. E falava, Senhor, eu quero mais disso. É tão legal, é tão prazeroso. E eu lembro que eu fazia marmita dentro da minha casa. A minha avó brigava tanto comigo. Porque eu pegava a comida lá da minha casa e levava para os mendigos que estavam na rua, ali no BNH. E orava, colocava as minhas mãos sobre aqueles mendigos e pedia. Às vezes algumas pessoas passavam e eu perguntava se eu poderia orar. Na minha escola, qualquer oportunidade, eu queria falar de Jesus. Era a minha vida, para mim aquilo eu amava, eu me sentia completa. Então eu recebi a chamada do Senhor a missões. Não conhecia, não sabia, não fazia ideia do que era. Mas eu senti uma voz dentro de mim que era mais forte do que eu, que estremecia todo o meu ser e falava, vem, eu quero te usar.
E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E glória a Deus. Aleluias. Eu tinha apenas 14 anos quando o Senhor me chamou para as missões. Tive 10 anos de idade quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E 14 anos de idade quando eu entreguei a minha vida às missões. E ali eu disse, Senhor, se for preciso morrer, entregar a minha vida às missões, Jesus, eu farei. O que vale a minha vida aqui nessa terra? Se não for entregar a minha vida para que o teu nome seja conhecido sobre todas as nações. E vieram algumas palavras proféticas e eu falo que eu sou muito privilegiada, né? Na verdade, eu admiro muito os missionários que não precisam receber palavras proféticas e vão para o campo. E eu conheci muitos missionários assim. E eu acredito que o Senhor me deu, né, esse privilégio de receber algumas palavras proféticas, porque as situações que aconteceram até chegar no campo missionário, talvez eu teria dito não. Mas ali as palavras proféticas vieram para me impulsionar. Tem uma frase da Sophie Muller que diz assim, que eu amo essa frase, que diz assim: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E isso é missões, é você ler uma ordem e cumprir o seu chamado. Aqui o Senhor, lá em Marcos 16:15, é uma ordem que Jesus dá à sua igreja, amém? E ali eu recebi algumas palavras proféticas, guardei no meu coração, não tinha idade ainda, mas continuava orando, ficava orando, perguntando para o pastor, quando vai ser o dia? E aí, como vai ser e tudo mais? Ele, espera, calma, vai dar certo, relaxa seu coração. Eu amei. Até que chegou o dia, o pastor me chamou de uma forma também bem inusitada no final do culto e me perguntou, você quer, tem essa missão do Projeto Campos Brancos, eu não sei como é e tudo mais, vai lá na sua casa, pesquisa, mas você quer? Eu falei assim, amém, eu quero ir sim, mas eu vou orar, mas eu quero ir. E ali eu orei, dei a resposta para ele, foi todo o processo da aprovação e tudo mais, também tive o privilégio de ir com Abraão, nós aprendemos juntos lá, na escola de missões, que foi toda aquela história que o pastor contou em outro momento, eu vou dar mais foco nisso. E chegamos na escola de missões, muito lindo lá. É igualzinho, assim, muito mais lindo do que eu tinha visto no Instagram, né? Eu via pesquisando, a missionária Kellen Gaspar, e me apaixonei. E aí cheguei e falei assim, Senhor, é isso que eu quero gastar a minha vida para as missões. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. E amava estar ali com o pessoal, ali a sede do Projeto Campos Brancos foi onde eu inicialmente fui. E fiquei ali 2 meses, mais ou menos. Só que quando eu estava com 20 dias, mais ou menos, ali na base missionária, a coordenadora Sângela me chamou e perguntou, Brenda, eu tenho uma proposta para você. Aí eu, ai meu Deus, o que será agora? E aí ela perguntou, eu estou enviando 6 alunas para a base missionária lá no Marajó. Você conhece o Marajó? Eu disse que não, realmente eu não tinha conhecido, não conhecia o Marajó. Mas ela perguntou, você gostaria de ir? Eu analisei seu perfil, eu vi como você é e tudo mais. Você gostaria de ir para a escola de missões no Marajó, ser aluna de lá? E eu falei, sim, eu quero ir. Não falei para o Senhor, não falei para ela, vou orar e eu te dou uma resposta. Porque eu entendi através da vida dela que era um chamado do Senhor para a minha vida e eu não poderia recusar. Não posso dizer não. Muitas vezes, né, eu presenciei muito disso. Algumas pessoas apresentam, a missionária Kelly apresenta algumas propostas para os missionários. Tem um campo tal para você, mas não sei se vem de Deus, eu vou orar. Mas a realidade é que a pessoa não quer pagar o preço de estar naquele campo missionário. Isso acontece dentro ali da missão, e dentro dos próprios missionários. Os missionários que disseram, eis-me aqui, não querem pagar o preço dentro da missão, que é ir para as regiões mais remotas, para localidades mais difíceis. Mas eu disse, eis-me aqui, eu vou. E aí eu fui. Peguei minha malinha de novo, me despedi do pessoal. Foi muito difícil me despedir novamente. Mais uma renúncia também. Estaria abrindo mão de estar ali, né? Que era mais próxima da cidade. Estava ali próximo da missionária Kelly, próximo do Abraão também. Estava ali com as minhas amigas, tinha feito várias amizades. E foi mais uma renúncia. Peguei minha malinha e fui.
Chegando lá em Belém, entrei dentro do navio, coloquei minha rede, fui ali consagrando, orando, dizendo: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. E fomos 21 horas de viagem até Portel, de Belém até Portel, 21 horas, né, de navio. E antes de chegarmos em Portel, eu e minha amiga, nós sentimos no coração de fazermos um evangelismo lá dentro do navio. E a gente fez e saímos orando pelo povo, colocamos uma plaquinha perto da nossa rede. Você quer oração? Simples, só isso. E fizeram uma fila lá para a gente orar por eles e impor as mãos. E ali eu já comecei a ver o agir de Deus na minha vida, naquele lugar, nas nossas vidas. E aí embarquei em Portel, chegando lá, eu tomei um susto assim. Eu falei: meu Deus, onde eu vim parar? As nossas estradas agora não eram mais estradas, né, que nós estávamos acostumadas. Era estrada por rio. A gente brincava, nossas amigas: olha, a rua 3, a rua 4. Ali, porque a nossa rua era o rio. Nós só andávamos de rabeta, que é a canoa motorizada, de barco e tudo mais. Esse era o nosso trajeto. Aí pegamos a rabeta, chegamos lá na base missionária. Aí eu fui entrando assim, lá é dentro de uma mata fechada. As comunidades ribeirinhas são mata, completamente mata. Só é uma parte que eles derrubam, né, para eles montar a casinha deles lá e viver ali em comunidade. É bem mais afastado da cidade. E ali eu entrei naquele lugar. Fui entrando ali, entrei na minha casinha de madeira. Quando nós chegamos, não tinha energia. A energia no Ribeirinho chegou esse ano, para você ter noção, através das placas solares. Só que quando nós chegamos, já tinha instalado a placa solar na comunidade inteira, menos a nossa base. E foi instalar só em setembro. E nós chegamos, não tinha energia, tinha uma placa que ela era bem fraquinha, aguentava só a bomba. Não tinha água, porque às vezes nem sempre podia ligar a bomba. Não tinha internet fácil, a gente tinha que ir lá na frente do rio para conseguir o sinalzinho e falar com a família. E ligar e mandar mensagem. Às vezes minha mãe mandava mensagem: só um minuto que eu vou lá na frente para mim conseguir te responder melhor. E ali eu me deparei com aquela situação e deu um choque cultural muito grande. Um choque cultural muito grande de verdade. Era completamente diferente da minha realidade. E do dia que eu cheguei, assim que eu cheguei, eu fiquei doente. E eu tive problema muito sério no estômago, gastrite com H. pylori, que é uma bactéria que se instalou no meu estômago. Eu tive que ser levada às pressas para o hospital de madrugada. E a saúde de Portel, do Marajó no todo, não é aquela das melhores. Então eu passei por uns maus bocados ali. E eu fiquei 3 meses tendo que ficar de recuperação e tomando remédio, sendo avaliada e passando mal, indo para o hospital, pegando a rabeta, indo de rabeta até o hospital mais próximo. E é distante, e às vezes a gente ia de madrugada, não tem luz no meio do rio. Então eu só ia com a lanterna ali para iluminar. E a água, aí chegou um período na base que parou completamente de comprar água mineral. Nós ainda estávamos investindo por conta das doenças que nós estávamos tendo. E aí não deu mais para comprar água mineral. Aí ai meu Deus. E aí a água era completamente, gente, de verdade, eu não estou exagerando, não estou acrescentando. A água era amarela, completamente amarela. E a gente colocava ela para gelar. Depois de um tempo o freezer chegou, graças a Deus. E quando nós tirávamos o gelo já estava todo amarelado. E nós tomávamos aquela água e falávamos: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Não tem como nós comprarmos água mineral. Então, Senhor, vai trabalhando aí. Quando a gente chegar, a gente vai fazer o exame que for necessário. E foi esse período. E eu fiquei um período de 3 meses me recuperando e também tentando me adaptar àquela realidade. Era completamente diferente. O sol do Marajó é quase 50 graus e olhe lá. Quando a gente mora perto dos rios, é muito mais quente ainda. Aí o pessoal fala: mas vocês não banhavam no rio? O rio era quente. Vocês têm noção. A gente banhava no rio, mas o rio era muito quente também. Então, juntava o calor com a doença, as debilidades, a questão choque cultural. E eu cheguei a falar para o Senhor: Deus, eu acho que o Senhor estava enganado.
eu acho que o Senhor estava enganado, não é possível. Eu vim parar aqui desde quando eu cheguei, só me deu problema, desde quando eu cheguei aqui no Marajó. Meu celular caiu no rio, eu fiquei doente e tudo mais. Um testemunho, meu celular caiu no rio, imergiu completamente, mas está funcionando aqui, ó, para honra e glória do Senhor. Aleluias. E meu celular caía no rio, eu caía na rabeta, não conseguia me relacionar com as meninas ali dentro, porque eu ficava o tempo inteiro dentro de casa por conta das dores que eu sentia, era muito frequente. E as meninas começaram a se enturmar mais entre elas. Aí quando eu comecei a me recuperar, as meninas já tinham formado todo um ciclo, já eram super amigas, eu fiquei completamente ali excluída, né? Eu comecei a orar, a falar, Senhor, não é possível que o Senhor se enganou. Pasmem, eu pensei em desistir. Para vocês terem noção, eu cheguei até lá na frente do rio para pesquisar a passagem de avião para voltar para casa. De tão difícil que estava sendo para mim aquela renúncia. Mas eu parei para pensar, eu falei, não é possível que o Senhor me trouxe para cá, nesse deserto, né? Deserto, para morrer. O Senhor não me trouxe para cá para morrer. Eu não quero voltar para minha igreja envergonhada. E aí, passando por esses processos muito difíceis, comecei a me recuperar, fui levantando aos poucos. E uma pessoa muito influente lá na base do Marajó, uma vez eu fui conversar com essa pessoa, e eu precisava apresentar algumas questões que estavam dentro do meu coração, falar o que eu estava sentindo de verdade. E a pessoa simplesmente olhou para mim. Eu esperava um acalento, né? Nós estamos tão acostumados com o discipulado, com o pastoreio, é tão gostoso. E ali eu estava esperando ali aquele acalento, aquele pastoreio. E aquela pessoa olhou para mim e falou assim, você não serve para estar aqui. Você deveria voltar para sua casa e fazer missões na sua casa. Na verdade, para você merece uma jocum. Aqui é a Assembleia de Deus. Você não merece estar aqui. E eu falei, Senhor, será que o que ela disse é verdade? E eu entrei para o meu quarto e comecei a chorar, e a chorar, e a chorar, a chorar. É o peso da renúncia, irmãos. Às vezes a gente romantiza muito a missão. Eu já romantizei antes de ir. Uau, os missionários estão lá trabalhando. E estão fazendo a obra do Senhor com tanta alegria. De verdade é muito bom, mas a missão não é romântica. Nós passamos pelos nossos atritos, pelos nossos problemas emocionais, pelos nossos problemas sentimentais. Nós estamos muito propensos a estar em solidão, estar sozinhos. Aqui vocês estão em família. Lá não. Lá, a representante da minha igreja sou eu, da igreja Fonte de Alívio. E ali eu comecei a chorar e falar para o Senhor, Deus, não é possível que o Senhor se enganou, o Senhor não mente. E aí eu falei assim, não, eu cansei, não vou dar legalidade para o inferno. Eu sei que o Senhor me trouxe para cá com um propósito. E aí eu levantei, enxuguei as lágrimas dos meus olhos lá, falei, a irmã Rosane estava tentando me consolar, minha amiga lá. Aí eu falei assim, não, irmã Rosane, eu vou lá falar com as meninas. E aí eu sentei com as meninas e a gente teve um pedido de perdão lindo e oramos. E as meninas que é do fogo, né, Assembleia de Deus, falaram assim, vamos levantar uma campanha para a vida da Brendinha. E elas começaram a orar por mim, e nós começamos ali pegar a mão uma das outras e começamos a lutar as nossas guerras juntas. E eu comecei a falar, Senhor, agora eu entendi, porque aonde há unidade, há bênção. Então nós precisávamos estar ali unidas. Glória a Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como nós fazermos a missão de Deus sozinho. Não dá. Não dá. Ainda que você vá para a missão, o Senhor te envie sozinho. Tem uma música, né, que fala até sozinho, acreditar no evangelho aí e caminhar seguro até sozinho. De verdade, o Senhor, Ele pode te enviar sozinho, mas chegando lá, o Senhor, Ele envia pessoas, te colocam em família, Ele te inclui. Eu vi de fato isso. Eu nunca vi nenhum missionário desamparado. De verdade, eu não vi nenhum missionário desamparado no sentido de ter pessoas, ali até pessoas improváveis, pessoas que não eram nem crentes, adotava os missionários, levava para casa, dava de comer e adotava ali como se fosse a família. Então, eu trago essa palavra para você também que está com medo, né? Muitas das vezes acha, eu tô com medo, eu vou me sentir muito sozinha. Não! O Senhor, Ele envia pessoas para cuidar de nós, independente de nós estivermos. Se o seu chamado
missionário é aqui, o Senhor ele vai enviar pessoas que vai te instruir, vai te capacitar para você ir. Talvez o seu chamado seja do outro lado da sua rua. E isso também é missões, glória a Deus. Mas também se o seu chamado é ir para outro lado do país, como eu fui, ou para os confins da terra, o Senhor ele também vai enviar pessoas que cuidem de você, que te ame e que te incluem em família, te coloquem em família. E ali nós começamos a lutar juntas. E ali eu comecei a ver o poder de Deus. Nós fomos para um evangelismo debaixo de uma árvore. 20 crianças aceitaram a Jesus como seu único suficiente Salvador. Nós fomos para uma EBF. 16 crianças entregaram a sua vida ali naquela EBF. Colocaram as suas vidas ali falando, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Gente, vocês têm noção disso? É comunidades ribeirinhas, comunidades que têm o coração completamente fechado para o evangelho, porque o catolicismo, infelizmente, chegou primeiro. Então, nós tentamos ali, com o evangelho, tirar essa questão, esses sofismas que eles têm na mente dele. As crianças têm o coração mais acessível. Para vocês terem noção, nós fomos em uma comunidade chamada Cumucuru. Nós fomos fazer uma EBF lá. Comunidade ribeirinha também. E nós todos felizes, né? Evento para criança. E aí, crianças? As crianças. Vamos louvar o Senhor! As crianças. Vamos levantar, crianças. Vamos adorar Jesus. Completamente fechadas. Elas não agiam como crianças por aquilo que elas foram ensinadas. Também elas são, desde cedo, elas são colocadas para trabalhar com pesca, já pilotam rabeta. As crianças elas já têm uma responsabilidade assim muito grande. E aí as crianças começaram a aceitar Jesus, e era evangelismo daqui, evangelismo dali. As meninas do Marajó passaram a me procurar para tratar algumas questões dentro delas. E falar questões de abuso, questões sérias mesmo, de verdade. Muitas questões sérias que elas tiveram. E elas estavam ali no campo missionário feridas. E o Senhor me usou, através da minha ferida, para curar, para ajudar a curar aquelas feridas. Eu estou falando isso, queridos, para falar o quanto eu sou boa, o quanto eu sou a missionária. Não! Estou mostrando isso para vocês, para falar que não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Você só precisa se dispor, se colocar à disposição do Espírito Santo, porque Deus, Ele capacita aqueles que se dispõem a ir e servir. Você só precisa se dispor. E aí as coisas começaram a acontecer ali na base do Marajó, só que tinha um porém. Nós já tínhamos alcançado todas as crianças da comunidade onde nós morávamos. Nós dávamos aula, era muito legal, gente. Eu me encontrei de verdade. Antes de ir, eu tranquei a minha faculdade com muita coisa no meu coração. Mas quando eu cheguei lá naquela comunidade, eu dava aula com todo o meu coração. Eu me encontrei ali e as crianças vinham, professora, me dá um pincel, professora. E ali eu amava estar ali com aquelas crianças. E ali nós já havíamos alcançado toda a comunidade, as crianças, né? Porém, os pais eram extremamente católicos. Nós havíamos ganhado eles para nós. Eles nos amávamos, gostavam de estar com a gente, nos convidavam para tomar um café, eles iam para a base nos cultos. Porém, eles não aceitavam o evangelho. Nós tentávamos de todas as formas e fazia culto. E usava estratégia de Paulo, de falar no contexto deles. E íamos na casa e fazíamos culto doméstico, mais nada. E chegava a hora de aceitar Jesus, ninguém queria. E aí eu falei para Jesus, Pai, eu tô tão frustrada. Nós ficamos 8 meses aqui nessa base, esse povo não aceita Jesus, só vem pra base para comer. E eu falava, Deus, por que esse povo não quer aceitar Jesus? Eu estou indo embora, a matriarca e o patriarca da comunidade não quer. E aí o Senhor ministrou ao meu coração que não tinha nada a ver comigo. A minha função eu já fiz, que era pregar, era falar da palavra. Muitas das vezes a gente se engana, né? Que nós temos que ir ganhar. E as almas, elas vão ali na nossa frente e aceitar Jesus como Salvador. Na verdade, a ordem do Senhor é que a gente vá e fale, vá e pregue.
E foi o que nós fizemos durante esse tempo. Nós pregamos, então eu falei, amém, Jesus. Eu entrego para o Senhor, então, essas almas. Eu sei que um dia algum missionário vai vir aqui e vai poder, né, colher esses frutos. Porque no reino dos céus, nós plantamos onde nós não vamos colher. E nós colhemos onde nós não plantamos. E é assim que funciona. E é assim que funciona a missão de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Só que para mim entender foi um pouco difícil. E aí chegou a hora de partir, queridos. E o missionário, ele vive de saudade em saudade. Ele tem que se adaptar com isso. Foi muito doloroso me despedir da minha família aqui, de vocês. Foi tão bom, sempre foi muito bom estar em família. Porém, quando eu fui sair da base do Marajó, mesmo com as lutas e tantas coisas, tantas turbulências, o meu coração ficou tão partido. Eu confesso que quando eu comecei a sair com o barco, nós estávamos na proa do barco e as crianças estavam lá banhando no rio. E elas acenavam e falavam, tchau, professora, e chorava. E eu falava, Senhor, agora não é mais comigo, é com o Senhor. Agora vai, Jesus, envia pessoas para cuidar e amar esse povo. Eu sei que a minha missão aqui, eu já fiz o que eu deveria ter feito. Agora é com o Senhor. Eu não me responsabilizo mais por Ele somente em oração. E ali eu fui e chorava e falava, Deus, meu Deus. Mas os missionários, missão é isso, né? Nós precisamos nos adaptar, viver de despedidas e indespedidas. E quando eu estava na escola de missões, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Assim como a palavra do Senhor diz lá na carta aos Filipenses 4, no versículo 10, se eu não me engano, versículo 20, não sei, quero ler com os irmãos. Se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4. Essa palavra foi a palavra rema da minha vida, lá no Marajó. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o Senhor, Ele me levava a passar por algumas situações, algumas circunstâncias. E Ele me dizia, você precisa aprender a passar por essas situações, contente, sabendo que eu estou cuidando de você. E sabendo que você pode tudo em mim. E de verdade, tinha coisas, às vezes faltava uma coisinha ou outra. E o Senhor vinha lá e me entregava nas minhas mãos. Teve uma vez que eu fiquei muito impressionada, eu fui na cidade e eu me senti tão acalentada por Deus. O meu dinheiro já tinha acabado. E aí eu estava lá na cidade e eu via tantas coisas assim, legais que eu queria comprar e tudo mais. E aí eu, meio tristinha porque eu não podia, né? E aí eu recebi uma mensagem, Brenda, estou te enviando uma oferta com tal valor para você comprar o que você quiser. Aí eu falei, glória a Deus, obrigada, Jesus. Para você comprar, gastar com você, para você. Porque se a pessoa não tivesse direcionado, com certeza teria direcionado na comunidade, para as missões, alguma necessidade ali dentro. E na missão, o Senhor, Ele cuida de nós de uma forma tão pessoal, tão exclusiva. Eu me senti tão amada por Deus. De verdade, nada, queridos, nada me faltou. O Senhor, Ele fazia questão de me entregar do melhor ainda. Não era qualquer coisa, do melhor. E eu vi no campo missionário um celeiro muito fértil, um campo muito fértil. Eu tinha na minha mentalidade que era muito difícil você arrecadar dinheiro para as missões,
porque eu via algumas pessoas na internet pedindo, com tanta dificuldade. Mas eu vi nas missões um campo muito fértil. A gente precisava de algum lanche, levantava uma oferta assim, ó. Algo que às vezes na igreja a gente demora tantos dias para levantar, às vezes na célula nós demoramos tanto, porém eu vi ali as mãos do próprio Senhor sobre o campo, sobre os missionários. E um testemunho que impactou muito a minha vida, nós tínhamos um projeto, Projeto Vida Saudável, e nós aprendemos com a missionária Kelly Gaspar que tudo a gente tem que ter um planejamento. Você quer fazer tal projeto? Então tá, me dá aí o orçamento. Então, nós fizemos todo um orçamento, tudo bonitinho, direcionamos o que a gente iria gastar com decoração, com comida, com tudo. Nós colocamos lá no papel, deu um valor de R$800. Começamos a orar, apresentamos diante do Senhor, falamos, Deus, está aqui. Esse projeto eu creio que vem do Senhor, que vem da tua parte, está aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí a gente anunciando e eu mandando para um monte de gente e nada. Aí vinha uma oferta de R$10, R$50, nós guardamos, mas ainda faltava um valor considerável, né, para começarmos, né, iniciarmos aquele projeto. E ali orando, do nada veio a irmã Rosane. Gente, o meu cunhado que mora lá na Inglaterra, que é muçulmano, falou que quer abençoar o nosso projeto com todo o valor, os R$800, porque ele sentiu no coração que ele queria ser abençoado. E eu falei, Senhor, meu Deus, de verdade, o meu coração se encheu de fé naquele momento, se encheu de fé. Às vezes a gente tem tanta dificuldade para levantar uma oferta dentro da igreja. O Senhor precisou levantar um muçulmano do outro lado do mundo, na Inglaterra, para nos abençoar, porque ele sentiu no coração que ele precisava ser abençoado. Muitas das vezes a gente não tem essa consciência, né? Que a gente precisa abençoar para que nós possamos ser abençoados. E às vezes nós ofertamos em missões com um peso tão grande. Ai, vou ofertar aqui e esquece. Às vezes, nem sabe o que está se passando na vida do missionário, o missionário da sua igreja. É necessário que você mande mensagem para o missionário. Você precisa saber qual é a situação que ele está lá no campo. Muitas das vezes a gente acha que somente uma oferta, uma vez ou outra na vida vai resolver. Não! Você precisa estar ali entrando em contato e sabendo o que está acontecendo. E ali eu comecei a ver as mãos poderosas do Senhor sobre as nossas vidas. E essas e mais experiências que eu poderia aqui ficar dias contando. Teve uma vez que o Senhor ele multiplicou o café, queridos. Tínhamos só isso de café. E aí a gente precisava atender a comunidade. Acabou, o café tinha acabado completamente. E aí a minha amiga, né, falou assim, amém, Deus vai abençoar, Senhor, nós te damos graças por esse café. Só isso. E aí ela começou a colocar água e encheu a garrafa. Aí ela falou assim, ué? E aí quando ela foi vendo, ainda tinha mais água dentro do pote que ela tinha fervido. E encheu 2 garrafas. 2 garrafas com um pouquinho de café que tinha na botija praticamente, né? E ali atendeu com toda a comunidade. Apareceu fulano lá e foi tomar café. E apareceu outro. E elas tomaram café por 3 dias e o café não acabou. Porque é viver uma vida na dependência do Senhor. E outra coisa que eu entendi, o que faz a diferença no campo missionário é a intercessão. Além da oferta, né? Que nós precisamos sim sempre estar ofertando. E uma curiosidade. Vocês sabem quem é que mais oferta no campo? Quem mais oferta para as missões? Alguém aqui sabe? Tirando as meninas que eu já falei ontem, não pode falar. Quem mais oferta em missões? As crianças? Mais alguém? Mais alguém? Os próprios missionários. Os próprios missionários são os que mais ofertam em missões. De verdade, quando eu soube desses dados, nós sempre temos vários dados, né, na base missionária, de tantas pessoas e tudo mais. E eu soube desse dado, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus,
O que nós estamos fazendo como igreja que nós não estamos ofertando em missões? Tem um dado que diz que o crente ele gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Os cristãos de hoje em dia gastam mais com pizza do que com missões. De verdade, toda vez quando eu dobro meus joelhos e eu vou orar por missões, eu me sinto muito envergonhada. Eu falo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. As minhas mãos de verdade estão vazias e eu tenho feito tão pouco. E quantas das vezes você pegou uma lista de coisas, de missionários, para você apresentar no seu tempo a sós com o Senhor? Eu conheço um missionário pessoal que ele tem a lista de todos os missionários praticamente do Projeto Campos Brancos. E toda a família dele tem que orar por aqueles missionários. E aí ele divide lá a família. Ó, hoje você vai orar por 5 missionários, você vai orar por 5, e você vai orar por 5, e você vai orar por 5. A intercessão missionária não é somente no culto de missões, no culto da igreja perseguida. Não, você tem que ter a sua lista ali e interceder. Porque enquanto os seus pés não vão, os seus joelhos precisam ir. Ou aonde os seus pés não alcançam, os seus joelhos precisam alcançar. E a sua oferta também. Amém, queridos? Por que eu falei que os missionários são os que mais ofertam em missões? Porque eu comecei a ver isso lá também. Que nós estamos lá no campo, nós sabemos da necessidade. O quanto é difícil, o quanto tá sendo ali, às vezes, difícil para a pessoa que não tem um mantenedor. A igreja abandona muitos, tem muitas igrejas que abandonam muitos missionários. E ali o povo começa a se mover. Ali dava uma oferta de R$50, dava uma oferta de R$5. Olha, eu não tenho muito, mas a roupa que eu tenho, eu vou te entregar para você fazer tal coisa. Olha, eu tenho esse jaco. Você quer, querido? Comecei a perceber isso dentro do campo missionário. Às vezes acabava um perfume, eu tinha outro perfume, dei para minha amiga também. E aí a outra rasgou o sapato. Olha, toma aqui o meu sapato. Ou ela recebia uma oferta de outra missionária. Tem um testemunho também, lá no projeto, teve o congresso que precisou de muito dinheiro, se eu não me engano, era R$80 mil, para arrecadar, para pagar nos fins das contas, né? Porque não tinha só o congresso. A missionária Kellen Gaspar, ela tem a folha de pagamento de todos os missionários, ela dá um valor ali simbólico para ajudá-los, né? E são mais de 100. Então, estava muito grande aquela folha de pagamento. E aí, o pessoal entrou em oração, em intercessão e tudo mais, e campanha. O pessoal da Assembleia gosta muito de campanha, né? Fizeram campanha de oração e nada do valor chegar. E aí a missionária Kelly falou assim, olha, na próxima semana eu vou vir aqui e vou testemunhar que todo esse valor já está na minha conta. E aí um valor que foi muito considerável, um valor de R$10 mil. Sabe quem ofertou? Uma missionária em campo, lá do Curuçazinho, que é uma ilha também, uma comunidade bem afastada, uma comunidade ribeirinha. Ela tinha guardado esse dinheiro para a base missionária, para ajudar com as coisas da base missionária. E o Senhor tocou no coração dela dela ofertar em missões. Querido, se você ouve essas palavras e você não se sente constrangido, de verdade, você precisa orar mais. Se você não ouve essas palavras, não é por mim, é pelo Espírito Santo, do quanto nós temos feito tão pouco e você não consegue sentir nada. De verdade, você precisa orar mais. Você precisa se converter de novo a missões. Porque missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Ouça isso. Se você ama a Deus, você ama missões. Amém? E é esses os testemunhos que eu gostaria de falar para vocês. E eu estou com meu coração muito alegre, muito feliz para continuar a obra do Senhor aqui na Igreja Fonte de Alívio. E para o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E muito obrigada. Glória a Deus.